Olá! Seja muito bem-vindo à Semana da Alta Performance em Gestão. Meu nome é Andressa Magnago, eu sou engenheira de produção, Master Black Belt e especialista Lean. Além disso, eu também tenho MBA na área de qualidade e gestão de processos. Eu possuo mais de 10 anos de experiência na área de qualidade e gestão de processos, implementando e ensinando metodologias de gestão que realmente funcionam e podem mudar profissionais e empresas de patamar. Além disso, também sou palestrante, ministro cursos na área de qualidade de processos e também faço parte do corpo docente da IPTEC, ministrando algumas disciplinas da MBA também de qualidade e gestão de processos. Eu estou aqui para te ensinar como você pode ganhar e economizar dinheiro independente da área profissional que você atua. E como isso vai funcionar, Andressa? Não importa qual é a sua atividade profissional, todo mundo é pago para resolver problemas de pessoas ou de empresas. Então, nos próximos 3 dias de aula, eu vou te ensinar uma metodologia poderosa de gestão e resolução de problemas. Eu vou te ensinar a PDCA na prática, com conceitos de gestão de processos e de melhoria contínua. Então, isso vai fazer você ganhar dinheiro através de uma gestão que funciona de verdade. Então, antes da gente pensar em aprender qualquer metodologia, qualquer ferramenta de gestão, a gente tem que conhecer, compreender um conceito muito básico, que é o conceito de sistema de gestão. E o que é sistema de gestão? Eu não estou falando aqui, gente, de sistema de gestão como se fosse um software, tá? Existem sim sistemas de gestão que são softwares como o SAP, como o WMS e N outros sistemas de gestão que a própria empresa customiza e assim por diante. Eu estou falando de algo diferente. Sistema de gestão aqui nesse contexto é a forma como as informações se comunicam dentro de uma companhia. Então, por conceito, sistema é um conjunto ordenado de elementos que se encontram e interligados, eles interagem entre si. Aí, Vicente Falcone também define sistema como um sistema, um conjunto de partes interligadas com uma função específica. Então, juntando sistema mais gestão. Fazer gestão é alcançar resultados, é perseguir metas e resolver problemas. Isso é gestão, tá? Fazer gestão é alcançar resultados através de pessoas, através de processos. Juntando ao sistema, a palavrinha sistema de gestão acaba sendo esse emaranhado de informações, emaranhado de métodos, de conceitos, de políticas, de ferramentas que a gente vive em qualquer empresa, em qualquer organização, em qualquer atividade profissional. Então, por exemplo, a gente fala de sistema de qualidade, a gente fala de PDCA, a gente fala de ISO e de N outras informações que podem construir o sistema que a gente vive no dia a dia. E como que a gente faz esse gerenciamento dessa série, desse monte de informações ao mesmo tempo? A gente estrutura isso. A gente compreende como elas devem se conectar, se interligar, de forma que funcione. Então, um sistema, por assim dizer, a gente pode comparar com o corpo humano. O corpo humano não tem uma série de sistemas e através do funcionamento pleno de todos esses sistemas, de todas as funções dele, é que um corpo humano consegue se movimentar? Da mesma forma funciona uma empresa. Uma empresa tem que garantir que suas áreas se comuniquem, tem que garantir que estão falando a mesma língua, que os valores da companhia são os valores respirados, que são parte do sangue de todos os funcionários, que as estratégias são conhecidas por todas as áreas, desde o nível estratégico até o nível operacional. Então, tudo isso tange um sistema de gestão. Então, sistema de gestão a gente pode explicar como conjunto de partes interdependentes que tem as funções de manter e melhorar os resultados da organização. Isso é um sistema de gestão. Sistema de gestão é fazer com que todas as informações, todas as áreas se comuniquem da mesma forma e conheçam
tudo que diz respeito à companhia e conheçam a forma de trabalhar na organização. E todo o sistema de gestão é baseado em método. Seja ele um método de gestão de projetos, seja ele um método de desdobramento de metas, de resolução de problemas, tudo é método, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor do conceito de método e vocês vão entender o porquê que a gente fala que tudo é método. Então, como funciona o sistema de gestão e o que o sistema de gestão tem a ver com o PDCA, que é uma das ferramentas mais importantes e mais conhecidas na resolução de problemas do nosso dia a dia. Antes da gente pensar, quando a gente pensa em companhia, quando a gente começa a falar companhia, independente se eu estou criando um negócio ou se a gente está falando de uma empresa de grande porte, qualquer que seja o ramo, qualquer que seja o evento. Antes da gente pensar, quando a gente constrói uma organização, uma empresa, a gente tem que ter muito bem definida a visão daquela companhia, a visão daquela empresa. Primeiro a gente tem uma missão, que é o porquê aquela empresa existe, né? Depois a gente tem a visão, que é onde ela quer chegar. E para que toda a companhia, todos os seus funcionários conheçam, né, como a gente vai alcançar essa visão, por exemplo, o objetivo da companhia é dobrar o faturamento em 1 ano. O objetivo da companhia é ser o principal escritório referência no Brasil. Tem várias visões. Visão é onde eu quero chegar. Então, para que eu consiga desdobrar essa visão em processos, no dia a dia, eu defino uma estratégia. Isso é o que a gente faz no nível estratégico do sistema de gestão. No nível estratégico, eu defino o como eu vou alcançar aquela visão. Então, eu defino objetivos estratégicos e eu defino políticas. Por que políticas aí? Porque eu defino quais são os valores que os profissionais que trabalham ali têm que respirar, têm que agir perante aqueles valores. Eu defino qual é, por exemplo, o código de ética, como a empresa funciona, quais são as regras de trabalho daquele ambiente. Depois disso, eu mergulho num outro nível de sistema de gestão, que é o que a gente chama de nível tático. No nível tático, a gente tem duas formas de fazer com que essa estratégia seja tangibilizada. A primeira forma é o desdobramento de metas. Desdobramento de metas nada mais é do que transcrever essa estratégia em metas, em números, em objetivo, valor e prazo. E essas metas vão ser transferidas para todos os níveis de gestão até a operação. Dentro de desdobramento de metas, a gente tem alguns métodos conhecidos para realizar esse desdobramento. O primeiro deles, e talvez até menos popularizado, é o Roshin-Kanri. Esse método é um método utilizado lá no sistema teórico de produção, na filosofia Lean. É um método que garante que desde a alta gestão até a operação sejam conhecidas quais são as suas metas, ou seja, qual é a sua parcela de participação naquela grande visão da companhia. Existe também o GPD, que é um método aí criado, né? Tem um livro do Vicente Falcone, que se chama Gerenciamento pelas Diretrizes. Existe, por exemplo, o OKR, que significa Objective Key Results, que é um método, por exemplo, utilizado na Google e em outras empresas, principalmente voltadas para a inovação, para a tecnologia. Por quê? Porque empresas voltadas para tecnologia, para serviços, para inovação, os objetivos mudam o tempo todo. É diferente de eu, como uma empresa, falar assim, olha, eu quero aumentar o meu faturamento em 1 ano. E eu, como área, ao longo de todo o ano, vou ter uma meta muito bem definida para, ao final do ano, garantir aquela minha parcela de participação naquela grande visão. Dentro do mundo de tecnologia, no mundo de inovação, tudo muda o tempo todo. Então, um projeto que eu tinha que entregar nesse primeiro mês pode ser totalmente diferente do meu segundo mês e assim por diante. Então, a gente não fala de processos estáveis, mas sim de um mundo de criação, de um mundo de inovação. Então, os objetivos eles têm que ser reavaliados com uma periodicidade muito maior.
diferentemente da proposta do GPD e do Roxin. Então, o OKR é uma metodologia de acompanhamento das metas que tem períodos de avaliação menores, é um pouco mais dinâmico, tá? Além disso, ou eu transcrevo essas estratégias através de metas, que são aderentes a processos, ou pode ser que tenha algo novo ali dentro, algo diferenciado, que aí a gente transcreve em projetos, tá? Dentro de projetos, a gente também tem outros métodos. A gente tem o próprio PMI, que é uma metodologia muito conhecida de gestão de projetos. A gente tem o The Make, que é a metodologia utilizada no Lean Six Sigma, que nada mais é do que um passo a passo para garantir que um projeto de melhoria contínua alcance um resultado de redução de custo dentro de um processo, por exemplo. E existe também algumas metodologias ágeis de gestão de projetos. Por exemplo, o Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil de gestão de projetos. É uma metodologia que o cliente vai experimentando e passando feedback para aquela área, né, que está construindo aquele serviço, e ao longo do tempo a gente vai construindo o que era o objetivo do projeto como um todo, tá? Dentro de nível estratégico, então, a gente define como chegar até a visão. Dentro de nível tático, a gente começou a desdobrar isso, ou através do desdobramento de metas para processos, ou através de gestão de projetos. Quando a gente vai para o nível operacional, aí sim a gente começa a falar de PDCA. Por quê? PDCA é a principal metodologia para gerenciamento da rotina. Então, todo e qualquer processo, ele vive gerenciamento da rotina, ele precisa viver gerenciamento da rotina. O que é gerenciamento da rotina? Gerenciamento da rotina, ele fala não somente de resolver problema, ele fala desde a construção, do mapeamento dos processos, até a definição da gestão de indicadores, e através dos indicadores, com metas definidas, eu vou começar a resolver problemas, e aí essa resolução de problemas fala PDCA. Falar PDCA significa começar a resolver problemas de uma forma estruturada. Para quem não lembra ou para quem não conhece, essa sigla PDCA, o P significa plan, de planejamento, o D significa do, de execução, o C significa check, de verificação, de verificar, e o ACT, o A significa act, de agir. Então, de forma geral, o PDCA ele ensina a gente planejar muito bem, analisar muito bem um problema, analisar em que contexto ele funciona, em que contexto ele acontece, analisar os processos onde aquele problema acontece, identificar as causas raízes do problema e tomar ações que realmente garantam que o problema não vai mais acontecer. E aí, nesse tomar ações, a gente garante a verificação das ações, entender se realmente aquelas ações que eu propus alcançam, né, sanam a causa raiz daquele problema, e se não, trabalhar, analisar os desvios e propor novas ações. E se realmente também foi solucionado aquele problema, padronizar aquele processo para que o problema não ocorra novamente. Então, de forma geral, isso é o gerenciamento da rotina dentro dos nossos processos. Em qualquer que seja o processo, é isso gerir uma rotina, é isso fazer gestão. Então, além do gerenciamento da rotina, a gente tem também a questão da padronização de processos. A padronização de processos nada mais é do que o ponto fim, né? Padronizar processos é garantir que, independente das pessoas, independente da área, eu tenho uma perenidade em relação àquele conhecimento. Eu tenho uma garantia que, independente se eu executo o processo ou se você executa o processo, se eu sigo as etapas, o passo a passo conforme o padrão, aquela entrega, aquele entregável vai ter a mesma qualidade, vai ter o mesmo atendimento, porque eu tenho um passo a passo. A padronização também é um tipo de método. Eu garanto com que as informações, com que o serviço, com que o produto seja entregue da mesma forma, com o mesmo padrão. E aí, dentro de padronização de processos, a gente tem
um outro método que a gente vai falar também ao longo das nossas aulas, que é o SDCA. O SDCA ele tem o mesmo conceito de ciclo que o PDCA. A única coisa que é diferente do SDCA é que o SDCA, ele na verdade foca em melhorar um padrão existente. Então, o SDCA é um outro nível da gestão. Eu tenho que resolver problemas, mudar de patamar. Depois que eu mudei de patamar, eu garanto que o problema não vai mais acontecer, garanto que o meu processo ele se torna estável, e aí dentro dessa estabilidade, eu melhoro um padrão existente. Então, eu vou buscar melhorias dentro de um standard, dentro de um procedimento operacional padrão. Essa é a proposta do SDCA. O SDCA, esse S é S de standard, que significa padrão, tá? E o D e o C, o A, tem o mesmo significado, porém aplicado a uma proposta diferenciada, uma proposta mais madura dentro da gestão de processos. E tudo isso para garantir resultados. Então, no nível operacional é onde a gente realmente vai ver resultado. No nível operacional é onde a gente manuseia o produto do cliente, é onde a gente entrega o serviço do cliente, é onde a gente tem o maior contato com o cliente. Então, a grande importância de entender como funciona o sistema de gestão e aonde o PDCA se encaixa nesse contexto, não é somente entender do método, não é somente entender quais os métodos utilizados numa companhia, quais os possíveis métodos utilizados, não é isso. A grande importância é você entender e perceber que existe toda uma estrutura de desdobramento da informação, de conexão entre as informações que tem que funcionar, que deveria funcionar, tá? Então, isso é sistema de gestão e a função do PDCA é alcançar resultado. A função do PDCA é trabalhar no nível operacional, garantir que metas sejam alcançadas, garantir que resultados sejam alcançados conforme o cliente definiu para a gente. Então, quando a gente fala de resultados, a gente fala propriamente dos clientes, é com os clientes que a gente tem contato, seja ele cliente interno, seja ele cliente externo. O que é isso, Andressa, de cliente interno e cliente externo? Cliente externo é o cliente final, é a missão da empresa, para quem a empresa trabalha. E cliente interno nada mais é do que as áreas que trabalham ali no dia a dia, as áreas donas de outros processos que não o seu. Então, a gente fala de clientes, a gente fala de acionistas, quando a gente está falando de uma empresa de capital aberto, a gente fala dos fornecedores que trabalham com essa empresa, a gente fala de colaboradores, que são os funcionários, dos parceiros e da sociedade também, da responsabilidade de sociedade daquela companhia. Tá? Então, entendido o que é sistema de gestão, aí sim a gente entende qual é a função do método. E aí vamos entender um pouquinho melhor o que significa essa palavrinha método. Método vem do grego métodos, que significa meta, meta significa através de ou por meio de, e odos significa via, o caminho. Então, de forma geral, a gente pode falar que meta mais odos, a gente poderia dizer que é o caminho para o resultado, ou caminho para a meta. Tá? Então, método é um passo a passo estruturado que faz com que a gente chegue no resultado. Ah, Andressa, mas eu consigo chegar no resultado sem método? Sim, possivelmente você vai conseguir chegar no resultado sem método. Porém, será que você vai conseguir chegar no mesmo resultado utilizando de um método estruturado? Porém, será que você vai demandar o mesmo tempo, a mesma energia? Será que você vai gastar o mesmo dinheiro utilizando um método estruturado e não utilizando? Não, você não vai gastar a mesma energia, você vai gastar muito mais. Você vai demandar mais tempo, você vai resolver o problema vai voltar a acontecer, você vai achar que já sabe a solução, vai tomar ações precipitadas e vai se deparar com um problema que não resolveu, você vai perceber que você não analisou direito a causa raiz, não identificou a causa raiz do problema. Então, a proposta da utilização de um método nesse contexto é garantir que eu analise muito bem tudo que está por trás daquele problema, daquele processo,
daquelas pessoas envolvidas, daquelas áreas, para que eu tome decisão, para que eu defina ações que realmente vão solucionar o problema e ele não volte mais a acontecer. Então, por mais que a gente, por vezes, tenha o preconceito de achar que utilizando de um método, é mais burocrático, vai demorar mais tempo, porque você tem todo um passo a passo para garantir. Se você utiliza da metodologia na prática, você vai perceber que o seu preconceito, a sua impressão está totalmente equivocada. Porque o que acontece? Imagina que você está tentando resolver um problema. Você já sabe, você já acha que sabe qual é a solução. Aí você vai lá, bom, já acho que se é a solução, vou tomar aquela ação, vai dar tudo certo. Você toma a ação, o problema começa a melhorar um pouquinho, depois volta a resolver novamente. Poxa, mas eu tinha certeza que era aquela solução. Aí você vai lá e toma outra ação que você tem certeza que é aquela solução. De novo, o problema volta, melhora um pouquinho, volta a acontecer. O que está acontecendo aí? Você está gastando muita energia, está demorando mais tempo, está se frustrando porque você tenta uma coisa e ela não funciona. Tenta outra coisa, acha que deu certo e ela não funciona. Então seria muito mais produtivo, muito mais inteligente se você demandar uma energia maior, estudando muito bem, mergulhando muito bem e tomando uma ação só. Ou um conjunto de ações só, que eles garantam que o problema vai ser solucionado e ponto. E esse conjunto de ações não é um conjunto de ações que você vai simplesmente que você acha. Não, existe todo um estudo por trás, todo um trabalho de investigação, todo um envolvimento das pessoas ao redor, existe uma série de ferramentas ao longo do planejamento dessas ações que você vai implementar. Isso é método. Método é um passo a passo estruturado para você chegar no resultado. Ok? Então, qual é a diferença de método e ferramenta? Por que eu busco sempre enfatizar esse conceito de método e ferramenta? No dia a dia, a gente fala sempre ferramenta, 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 mas nem tudo é ferramenta, tá? Quando a gente fala de um passo a passo, a gente está falando de método. Quando a gente fala do que a gente utiliza naquele passo a passo, aí sim a gente fala de ferramenta. Então, vou dar um exemplozinho aqui, um resumo do que pode fazer fazer a gente clarear um pouquinho mais esse exemplo. Então, por exemplo, o corpo humano. Quando a gente fala corpo humano, o corpo humano é um bom exemplo de sistema, não é? A gente tem sistema respiratório, sistema digestivo e assim por diante. E todos esses órgãos trabalhando em completa sintonia garante o funcionamento do seu corpo de forma perfeita. Ótimo. Então vamos dizer que o meu objetivo com o meu corpo humano é emagrecer. Tá? Então eu quero emagrecer. A minha meta é emagrecer 10 quilos até o prazo tal. Ok, eu tenho uma meta muito bem definida. Só que como eu vou chegar nessa meta? Como eu vou chegar nesse resultado? Eu preciso definir um método, um como, né? Um passo a passo para que eu consiga chegar nesses 10 quilos no prazo que eu definir. O método, por exemplo, nesse caso, pode ser interpretado como um exercício físico. Então, através do método exercício físico, eu vou conseguir alcançar o meu resultado, que é 10 quilos até o prazo tal. Tá, mas que tipo de exercício físico? O que você vai fazer nesse exercício físico? Bom, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer dança, eu vou fazer spinning, crossfit, enfim. Então, as ferramentas é um nível mais detalhado desse passo a passo, tá? Então, trazendo para o conceito método e ferramenta na realidade PDCA, PDCA é um método, PDCA é um passo a passo para chegar no resultado. E as ferramentas de gestão que estão contidas nesse passo a passo são ferramentas como diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Chikawa, diagrama de matriz, o gráfico de Pareto, o histograma, um gráfico de controle, um diagrama de dispersão e N outras ferramentas, o brainstorming, que é uma ferramenta muito conhecida, e N outras ferramentas contidas e que podem ser utilizadas durante esse passo a passo de análise e estudo daquele problema. Okay? Então, tem que ficar muito claro esse conceito de método de gestão, metodologia de gestão e ferramenta de gestão
antes da gente mergulhar no passo a passo que é o PDCA. Então, aqui eu trouxe para vocês conhecerem e até relembrarem, se for o caso, as 7 ferramentas básicas da qualidade, que foram determinadas por Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, para quem não sabe, é um dos gurus da qualidade, tá? Lá atrás, em 1940, quando começou-se a falar de qualidade, tem alguns nomes muito fortes, como o Ishikawa, o próprio Demi, o Taishi Shiono, tem o Juran, tem alguns nomes clássicos e muito importantes que falam de qualidade total. Kaoru Ishikawa é um deles. E ele listou 7 ferramentas da qualidade que são as 7 ferramentas mais importantes e mais utilizadas. Existem muitas outras, tá? Mas, de fato, essas 7 ferramentas, elas trazem um conjunto muito sólido para a avaliação de um problema. Então, a primeira delas é a estratificação. A estratificação nada mais é do que mergulhar numa avaliação de um problema. Entender qual é o local, qual é a forma, qual é o tempo, mergulhar estratificar aquele problema, entender de um problema maior, aonde estão os focos, aonde estão os problemas menores. Depois a gente tem, por exemplo, a folha de verificação, que nada mais é do que uma planilha de coleta de dados, tá? Nem sempre a gente tem dados suficientes para a gente avaliar um problema, então é muito importante que a gente tenha esse conceito e conheça uma forma de coleta de dados. Depois a gente tem o gráfico de Pareto, que é um gráfico de barra utilizado para a gente entender quais são os maiores ofensores ou onde a gente tem as maiores oportunidades de solução de problemas. Depois a gente tem o diagrama de causa e efeito, que também é apelidado de diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, porque ele parece um peixinho. Nesse diagrama a gente classifica as causas de acordo com os 6 M's, que são classificações importantes. A gente tem o diagrama de correlação, que nada mais é do que interpretar como variáveis se correlacionam. Bom, o aumento de pressão tem a ver com o aumento de temperatura. O fato dessa chapa superaquecer tem a ver com a alteração de uma válvula da máquina. O fato dos funcionários faltarem tem a ver com uma auditoria. Então, qualquer que seja a variável que a gente tenha controle, a gente pode correlacionar através de números, através de um gráfico. A gente tem um histograma, que representa a frequência de participação, a frequência de ocorrência de algum número ou de algum resultado. E a gente também tem a carta de controle, que a gente também faz referência ao controle estatístico de processo. A carta de controle, ela faz a gente entender e avaliar qual é a variação do processo conforme uma média, qual é o limite superior que esse processo alcança, qual é o limite inferior que esse processo alcança, e assim por diante. Então, essas são as 7 ferramentas de qualidade mais conhecidas. Eu trouxe para vocês porque é uma referência muito importante, uma referência muito conhecida, mas a gente pode estudar N outras ferramentas durante o estudo do problema até a gente chegar numa solução. Então, aqui tem outras relações de ferramentas também. A gente tem o gráfico sequencial, o Pareto e diagrama de causa e efeito, a gente já falou. Tem o relatório de análise de desvios, regressão, repetitividade, repetibilidade, análise de conglomerados, afinidade. A gente tem o FEMEA. Existem muitas outras ferramentas conhecidas que a gente pode utilizar e a gente precisa mergulhar para entender qual é a melhor ferramenta para utilizar durante esse método. Então, para fechar, sistema de gestão é a forma com que a companhia se estrutura, com que a sua visão chega até um nível operacional. A gente precisa entender muito bem aonde cada método se encaixa dentro desse sistema. O método mais poderoso na resolução de problemas é o PDCA, e é esse método que a gente vai falar ao longo das 3 aulas. E ferramentas de gestão são ferramentas utilizadas seja para coletar dados, seja para analisar o problema, são ferramentas utilizadas durante a aplicação do método PDCA para a resolução de problemas. Então, se ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje,
Eu publiquei lá no Instagram a capa da aula de hoje, e aí você adiciona seus comentários com as suas dúvidas, e ao longo do tempo eu vou tirar todas as dúvidas na medida do possível. Na próxima aula a gente vai falar de gestão de processos e gerenciamento da rotina. Até amanhã!